Olha, acompanhando o que tem sido, né, as entrevistas com o Mercadante, com o seu time, eu acho que tem alguns pontos para colocar aqui. Primeiro, o reconhecimento dos equívocos, né, lá de trás, que começaram no governo Lula II, de um ativismo excessivo do BNDES, que fez sufocar, né, o próprio crédito do setor privado com um custo para o Tesouro enorme, porque não eram só os recursos direcionados ao banco, mas todo o subsídio envolvido. A gente está falando aí dos cálculos do próprio Tesouro Nacional, a gente está falando aí de subsídios da ordem de 300, mais de 300 bilhões acumulados. Então, e não teve o resultado esperado. Nós começamos a ver um ajuste da política, basicamente a partir de 2015, quando Joaquim Levy assumiu o Ministério da Fazenda. Depois tivemos passos importantes. Primeiro, acabar com aquele PSI, o Programa de Sustentação de Investimento, que envolvia um subsídio muito grande. E depois, obviamente, a criação da TLP, que permitiu a eliminação paulatina desses subsídios. E, como consequência, a gente teve florescimento do mercado de capitais, sem que isso tivesse atrapalhado a atividade econômica, pelo contrário. Né? Os momentos de correção foram justamente, a gente viu a economia começando a reagir à taxa de investimento, à produção industrial. Então, voltando agora, o discurso do Mercadante de que, olha, não vamos repetir os erros do passado, campeões nacionais é uma página virada, não vamos concorrer com o setor privado, não vai ter transferência direta de recursos do Tesouro Nacional. Eu acho que isso é muito importante. Esse reconhecimento é um passo importante. Claro que tem algumas sinalizações que eu preferiria que não se repetisse, porque acho que é abrir um precedente perigoso, que é mudar a regra da TLP para alguns setores, que é essa ideia de que a reindustrialização ela passa por aumento do crédito do BNDES para a indústria. Eu acho que são equívocos, acho que seria melhor, né, em que pese a importância de reconhecer os equívocos do passado, acho que não deveria abrir esses precedentes. Acho que a missão do BNDES ela deve ser muito mais de atuar de forma complementar ao setor privado e, obviamente, preenchendo as lacunas que o setor privado não consegue. Agora, Zeina, você menciona o reconhecimento dos erros do passado. De fato, nota-se nas declarações do Mercadante uma preocupação de aqui e ali reconhecer esses equívocos e dizer que não vai repeti-los. Agora, tivemos ainda outro dia o Lula em viagem à Argentina dizendo que o BNDES vai financiar a obra de um gasoduto na Argentina. O próprio Mercadante tem declarado que o BNDES tem que se constituir num Exim Bank para o comércio exterior, que tudo quanto é país desenvolvido tem, Estados Unidos, China, Alemanha, temos que ter também o nosso Exim Bank. Não acha que há uma mensagem dúbia? O Mercadante diz A, por vezes o Lula diz B, e a gente fica na dúvida em relação ao que será feito do BNDES? Olha, bem colocado. A gente tem visto, na verdade, esse padrão em outras frentes, né? Temas que o presidente se manifesta e que vão de encontro, né? Não ao encontro, vão contra aquilo que tem sido a sinalização do time econômico. A gente tem visto isso na discussão de meta de inflação, por exemplo, o questionamento da autonomia do Banco Central. Então, de fato, é importante assim, tem muito ruído vindo do próprio presidente. E muitas vezes o presidente tratando de temas que são muito técnicos e, obviamente, sempre colocando o peso da política. Claro, ele é um político, mas essa falta de embasamento técnico nas colocações do presidente, elas preocupam. Por exemplo, essa discussão, como você colocou em relação à Argentina, isso assim, tem técnica aqui, né? Quer dizer, você não pode, bom, acordei, vou fazer esse financiamento. Quer dizer, você tem que entender assim, é necessário mesmo esse recurso do gás? Tem alternativas, né? A gente está injetando gás no Brasil. Será que tem outras alternativas mais interessantes? Convém
esse financiamento num país que passa por uma crise tão forte, o risco da inadimplência é alto, e aí até isso acabar piorando a relação do Brasil com esse parceiro importante na hora que vem uma situação de inadimplência, né? Então, assim, tem muitas coisas envolvidas que é, no fundo, analisar as alternativas, né? Se aquilo é a coisa mais sábia. Isso precisa de estudo. Então, preocupa esse tipo de colocação. Em relação a financiamento, de exportação, quer dizer, essa discussão do Exim Bank, ela de tempos em tempos ela volta. O BNDES tem linhas, né, para exportação, para o comércio internacional, não é que não existe, né? É importante que, assim, eu sempre fico preocupada com precedentes que você vai abrindo. Você cria uma determinada estrutura e, sem o devido cuidado, isso vai tendo ali um gigantismo. É verdade que tem um problema de subfinanciamento para empresas de menor porte que querem exportar. Sim, o BNDES criou linha para isso. Ah, eventualmente precisa fortalecer? Tudo bem, vamos olhar. Agora, a gente tem que lembrar que o problema da baixa exportação da nossa indústria é associada a outros fatores, que vem primeiro. Primeiro que é um país, né, uma economia muito fechada. Então, essa questão dos acordos comerciais, obviamente, é um passo essencial nessa agenda. Não adianta ter financiamento se não tem mercado. E, obviamente, a própria baixa produtividade da nossa indústria, nossos produtos pouco competitivos. E isso não se resolve com financiamento. Então, uma preocupação é você coloca esse assunto na mesa e deixa de discutir o que é realmente importante para aumentar a produtividade na nossa indústria e, portanto, a inserção internacional. Tem um Né? outro aspecto, Zé, né, que eu queria ouvi-la. Fala-se muito em indústria, produtividade da indústria, e nossa indústria, de fato, tem uma produtividade muito baixa. Agora, eu queria saber se você acha que o BNDES também tem um papel a desempenhar em relação ao financiamento do serviço, o micro e pequeno empreendedorismo, que cria muito emprego no país, né, e também parece subfinanciado, se não seria o caso de combinar essas coisas, né? Se ninguém fala mais em campeões nacionais, mas estamos falando em financiar a indústria, a modernização da indústria, a exportação da indústria, e fala-se muito pouco nesse pequeno empreendedor no setor de serviços, que de fato cria muito emprego. Olha, você tocou dois pontos aqui. Essa questão do financiamento da indústria, isso por si só a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente olha os dados das consultas da indústria ao BNDES, né, para crédito, ela despencou. Tá? Então, boa parte do próprio recuo do BNDES é porque as consultas diminuíram. Por que que diminuíram? Porque é um setor que está estagnado. Então, as pessoas dizem, faltou BNDES. Não, não, não. É que a indústria não está bem, sofre muito. Acho que dá para a gente dizer que é o setor que mais, quando tem erro de política econômica ou custo Brasil, eu não tenho dúvida que é o setor mais sensível, é o elo mais fraco aqui. Aí a economia sofre, a indústria sofre mais ainda e reduz a demanda de crédito do BNDES. Se achar que vai aumentar crédito para a indústria e vai salvar a indústria, para mim é um tremendo de um equívoco. Agora, você tocou num ponto de outros setores e, obviamente, o foco nas empresas menores. Eu concordo com você. Agora, eu acho que tem boas notícias aqui. A gente viu, na verdade, um movimento que começou ainda no governo Dilma, de aumentar a participação das empresas micro, pequenas e médias empresas. Lá atrás, ainda no governo Lula, a gente estava falando que era majoritariamente a grande empresa. 90 e tantos por cento era crédito para as grandes empresas. Hoje a gente já tem um balanço muito mais adequado. Então, uma agenda que foi iniciada lá atrás e que ganhou, obviamente, força a partir do governo Temer e agora também, né, a continuidade na gestão Bolsonaro. Então, o BNDES, ele tem tido importantes avanços. Eu acho que é muito importante reconhecer, por isso que quando se fala vamos fazer mudanças no BNDES, é importante cuidado. Eu acho que tem que ser muito mais uma continuidade dessas agendas de aprimoramento da ação do banco do que de grandes mudanças. Nós não estamos no momento de grande mudança.